obrigada, de verdade, assim, pela sua presença pra gente. Eu falo pra gente enquanto equipe, né, Pele Preta, enquanto Quilombo Pele Preta, a gente gosta desse lugar, assim. E é muito especial receber o senhor na nossa casa, assim. Seja muito bem-vindo. Espero que se sinta acolhido e aquilombado por nós, porque estamos nos sentindo assim com a sua presença. E aí, já para começar, eu queria pedir que o senhor se apresente, por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo. Fala um pouco quem é o professor Rafael Sanzio. Vamos lá. Em primeiro lugar, um prazer grandioso estar aqui, né? Eu sou meio da academia, mas o melhor da academia é a possibilidade de sair e, e falar um pouco do que está se fazendo, do que está acontecendo, o caminho que as pesquisas, os estudos tomam, né? Essa parte melhor. Então eu agradeço aí esse convite, né, do Pele Preta e, sobretudo, porque o Pele Preta é, sim, um quilombo. E o quilombo é a primeira grande instância africana no Brasil de resistência. Ele é do século XVI. Então, nós estamos aqui há 5 séculos na resistência. Então, o Pele Preta é um quilombo contemporâneo. O quilombo contemporâneo não só está no território, mas ele está nas suas ações na sociedade civil organizada. É um quilombo organizado, é um quilombo que sabe que a fronteira do alcance de um programa como esse, como mensurar? Vai até ali? Não tem como saber. Ele vai no Brasil e vai além do Brasil. Bem, eu gosto de geografia, gosto de cartografia, gosto de mapas. Na verdade, eu entendo geografia pelos mapas. Você me perguntou mais cedo, né, nos seus textos, nossas conversas, eu crescer, você o quê? Não tinha isso na minha família. Meu pai era um dentista, minha mãe professora, e tinha a seguinte, assim, disparo para nós, eu e mais 4 irmãos: estudar é tudo. E aí, estudar é tudo. E a gente ia nessa. E buscava que o estudo era tudo. Então, esse estudo era tudo, era referência ancestral, porque os meus antepassados e os deles não conseguiram estudar. Eles conseguiram estudar e sabia que ou tinha essa pegada ou não ia ter lugar no sistema. E aí as exigências, né? As exigências, a letra, o lugar na escola, o estudo. E quando eu cheguei no ensino médio, eu me deparei com o ensino médio técnico, desenho publicitário, desenho mecânico, desenho arquitetônico, desenho topográfico. Adorava desenhar. E o desenho arquitetônico, não vou desenhar a casa, é uma possibilidade, mas o desenho do território, a topografia, a cidade, a fazenda, a roça, é isso que eu quero. Meu tio Antônio, engenheiro civil, irmão de meu pai, seleta o grupo. Era um pingo na torneira naquela época, sei. Porque meu avô Jacinto tinha acesso ao ciclo operário da Bahia. Então, tinha alguma informação, sabia que ou tinha que estudar para ter, saber, conhecimento, ou não tinha um lugar no sistema. Peguei meu tio Antônio, o que é isso? Os mapas. Ele falou, não, eu vou te levar na Politécnica, aqui da Federal da Bahia. Então, eu, garotão, ele me trouxe aqui e falou, e ali na geografia, você tem os mapas mesmo, aqui você tem topografia. São 2 coisas diferentes. Aí eu resolvi, vou para geografia. Indo para geografia, eu passei pela arquitetura e falei, e a casa? Como fica? Aí eu digo, não, vou ir à geografia. E fui nessa. Desci a ladeira, uma escadaria. Fiz o vestibular, deu certo. Eu entrei para geografia, meu irmão entrou para geologia. Então, nós 2 juntos. Para o mesmo lugar, geociências. E na geografia é isso, né? Os mapas continuam presentes e a inquietação que aparece na graduação está comigo até hoje. Saí de bicicleta dos barris
ia para a Federal, pelo Vale, olhava para um lado, uma cidade preta, olhava para outro, uma cidade preta, e a geografia não batia com a geografia, com os compêndios, com os livros. Cadê a geografia de matriz africana real, que é um fato, na geografia brasileira? E aí essa inquietação se tornou um projeto que chama um Projeto de Geografia Brasileira, que me acompanha nesses 35 anos de formado de estrada geografia. Aí fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, concurso de universidade, a Universidade de Brasília me acolheu e o projeto GeoAfro foi desenvolvido lá e agora estamos aqui colaborando de novo na Bahia, que é a raiz de tudo, é a base de tudo, né? Eu sintetizei aqui essa passagem de infância, estudar e tudo, mas às vezes quando minha mãe pegava assim na mão, ela gostava de antiguidades, né? Peças antigas. Vamos ali numa roça, vamos ali na fazenda. Aí eu vi senzala, aí eu vi a Casa Grande, aí eu vi corrente, aí eu vi uma peça portuguesa, ali é uma pitisqueira, ali é um console, ali... Ela falando tudo para mim. De 5 filhos me pegou. Então, quer dizer, essa geografia africana foi semeada em mim nesse momento. Desde sempre. Desde sempre. E o senhor é do Recôncavo, né? Estávamos conversando um pouquinho mais cedo. O senhor soltou assim que é da região ali do Recôncavo. Isso. Eu queria entender um pouco como é que o Recôncavo atravessa essa geografia que o senhor traz para a gente, que é uma geografia extremamente preenchida de referências pretas, de pessoas pretas, né? De África. Então, e o Recôncavo é esse lugar. Nós que somos da capital, assim, eu que sou de Salvador, tenho essa necessidade de ir sempre ao Recôncavo para beber da fonte mesmo, né? Para estar perto dessa ancestralidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como esse Recôncavo atravessa, né? Atravessa o professor Rafael e traduz isso no seu trabalho, na sua profissão. Olha, é o seguinte, a gente tem que olhar o Brasil. O Brasil, ele só pode ser explicado se eu explico a diáspora. O Brasil foi o país que mais importou forçosamente povos de diferentes grupos étnicos, de diferentes reinos, chefarias do continente africano. Então, nós temos um lugar no mundo e um lugar na formação da América que nenhuma outra nação que se constituiu tem. O nosso litoral está olhando para a África e a África está olhando para nós. Essa posição estratégica favoreceu surgir Macapá, surgir Belém do Pará, surgir São Luís do Maranhão, surgir Olinda e Recife, surgir Salvador de Bahia, surgir Ilhéus, surgir Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, surgir Santos, surgir São Paulo, surgir Paranaguá, surgir Campo Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, Rio Grande. Então, o litoral e a urbanização brasileira, ela se dá em função da escravidão, da dinâmica, do enriquecimento da economia da escravidão, que vai enriquecer esse país. E o melhor da tecnologia dos trópicos é o que vai alimentar a formação territorial do Brasil durante o quê? Estamos falando aí de 4 séculos. E aí a Bahia tem uma posição privilegiada nesse processo que a Bahia vai produzir. Não só o ouro branco, mas o charuto, que depois os seus derivados, tanto do ouro branco como do charuto, o fumo trançado, a cachaça, que são derivados, vai ser um sucesso nesse processo comercial. A Bahia, então, tem um lugar, o algodão, ou a fábrica lá em Valença, ou o cravo, a canela, o quê? Camamu, o sul da Bahia. Então, a Bahia tem um lugar particular nessa dinâmica, nessa riqueza. E o Recôncavo, ele é a pérola disso tudo. Porque a tecnologia que a gente fala, o barro,
a panela, a moenda, vários elementos que vão alimentar a metrópole vão ser produzidas no recôncavo. E os quilombos vão estar lá. E as matrizes africanas culturais resistentes sobrevivendo também lá, alimentando a metrópole, mas com seu lugar. O Recôncavo Baiano, eu já falei, é uma região que merece uma patrimonialização regional do Brasil, de a região única do Brasil de concentração, de densidade de matrizes africanas que nenhum lugar do Brasil outro tem. Semelhante talvez só na África, como o Parque de São Bartolomeu na cidade de Salvador. Lugar sagrado, semelhante no Brasil não temos. Precisa atravessar o Atlântico. Então nós temos essas pérolas, vamos assim dizer, territoriais e que precisam ter uma atenção melhor da governança. A governança municipal, a governança estadual, a governança nacional. O senhor já meio que introduziu, assim, trazendo todos esses lugares e trazendo também o processo de produção, o processo de tecnologia ligado aos nossos povos, né? Aos nossos ancestrais, nossos antepassados, mas no presente também. E esse é um olhar da geografia que a gente não aprende na escola, por exemplo, né? Essa geografia sociopolítica, cultural, enfim, que observa esse território dinâmico com outro ponto de vista, com outro olhar e traz isso para dentro da geografia. Talvez essas perspectivas sejam vistas em outras ciências, né, em outros estudos, talvez na antropologia, na história, nas ciências sociais, mas é difícil na escola, e aí eu estou falando, obviamente, de ensino básico, ensino médio, um pouco antes da universidade, que a gente tenha o contato com essa perspectiva da geografia. E, obviamente, que pesquisando, estudando um pouco sobre o seu trabalho, a gente encontra algumas observações que o senhor faz em relação a isso, algumas críticas até, né, em relação a essa geografia que é ensinada na escola e essa geografia sociopolítica do nosso país. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre, para mim, me parece que é um processo deslocado e que não deveria ser. E eu queria entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse lugar. Tá certo. Olha, a base geográfica, o que é que traz para a cidadania? Traz ground, traz chão, traz fortalecimento de referências. Quando eu não tenho uma geografia que não me traz isso, vai me deixar inseguro, vai lhe deixar insegura. Quando isso se dá na infância, na adolescência, mais grave ainda. Então, a estratégia antiga nossa de nação de invisibilizar as matrizes africanas reais, vivas, ela é uma estratégia eficaz de muitos séculos. Vou dar só um exemplo. Em 1872 foi feito o primeiro censo do Brasil. O que é que esse censo mostrou? Que 70% da população do Brasil, daquele momento, império, era de africanos e africanas e seus descendentes. Ou seja, a nação que estava ali emergindo era uma nação africana. E a coroa, o império, automaticamente olhou para isso. Nós trouxemos a África para cá. E agora? Então vamos fazer políticas. Políticas para embranquecer, porque esse Brasil não pode ser preto. O Brasil é para ser branco. Então vamos invisibilizar. Então criou o quê? O mestiço. Depois criou o pardo, a parda. E o pardo, a parda, desde o século XIX, faz parte do método de mensurar, de contar a nossa população. Quem é o pardo, quem é a parda? É as matrizes oriundas dos povos originários, que ainda chamamos de índios. Os índios da África, os índios da Ásia, os índios da América. Isso é do século XVI. O Brasil ainda lida com isso. Agora o Ministério dos Povos Originários está buscando corrigir uma distorção educacional. Isso é ensinado. Cuja origem é do século XVI. E a geografia está nesse movimento. De também o quê? Às vezes ajudar a ensinar racismo, de não mostrar a geografia real.
e, sobretudo, as matrizes africanas resistentes, visíveis, presentes no território, na nação e no nosso povo. E aí o que acontece? Você abre um livro didático, quais são as fotografias, quais são as imagens que aparecem do povo afro-brasileiro, afro-brasileiras? Imagens com estereótipos, imagens que não fortalece o pertencimento, que não fortalece a autoestima, que não permite que a criança se veja ali, o adolescente, a adolescente, se veja com valor. E aí é uma estratégia para quê? Para não fortalecer essa identidade ancestral que está latente na nação e que agora ela é irreversível. O setor decisório precisa perceber, é irreversível. O Brasil é o que é pelas matrizes africanas que construíram, que edificaram essa nação. Não é possível mais a governança não contemplar isso e não só a geografia, a matriz africana resistente tem um lugar no assento das decisões do país. O Brasil está tendo um novo desenho de nação. Precisa estar um pouco mais claro qual é o ordenamento territorial que nós vamos proceder com relação a quilombos, com relação a terreiros. Quilombo é solução para o Brasil. A economia quilombola é um fato. Os terreiros também são soluções para o Brasil. Um terreiro pode ser uma escola, um terreiro pode ser um posto de saúde, um terreiro pode ser uma farmácia natural. Um terreiro pode ser uma ferramenta excelente para o turismo étnico, respeitoso, para a cultura resistente e sobrevivente. O que estamos esperando? Serem vistos? Os mapeamentos estão aí para isso. A geografia está aí para isso. E aí entra a geografia para dar visibilidade, para dar respostas espaciais, para mostrar as espacialidades resistentes e sobreviventes que são solução para a nação, não problemas. E aí a gente tem um paradoxo. Se somos solução, por que não somos visíveis? Aí a gente cai no racismo sistêmico. Quem ganha com racismo sistêmico? Quem perde com racismo sistêmico? Essa é a pergunta-chave. Alguém está ganhando com esse modelo. E muitos estão perdendo. E não somos nós, né, que estamos ganhando com esse modelo. Esse é o fundo, porque a geografia mais real ela não está colocada de maneira decente nos compêndios, nos livros didáticos, nas pesquisas, nas estatísticas, enfim, nas referências que dão ordenamento a essa nação. O senhor me parece ser uma pessoa bastante incisiva e questionadora. Aí eu vou avançar um pouquinho, sair ali do ensino básico, do ensino médio e vou para as universidades, né? O senhor é um professor universitário também, para além das muitas qualificações que o senhor tem. E em uma entrevista, o senhor chegou a mencionar que na faculdade questionou a geografia que era ensinada ali, né? E eu queria entender por que esse questionamento. E hoje, enquanto docente, em um outro lugar agora, né? Em um lugar já há algum tempo, assim, qual é o trabalho, qual é o diálogo que é feito diferente? Aqui na conversa a gente já percebe que o discurso é muito diferente. Eu não tive um professor de geografia preta, uma professora de geografia preta que me trouxesse esse olhar, por exemplo. Então, eu queria entender, né, qual é o motivo de se questionar a faculdade na época, lá atrás, quando se estudava geografia, quando o senhor era ainda um universitário, e hoje o que é que o senhor apresenta de diferente para os seus alunos? Olha, a vida é dinâmica. E eu vou pegar, então, os extremos, né? Quando eu cheguei na Universidade de Brasília, dava para contar nas mãos a quantidade de professores afro-brasileiros que tinham lá, afro-brasileiras. E a estudantada que estava, também dava para contar no dedo que eram os filhos dos embaixadores dos países africanos que estavam em Brasília, lá no UNB. Então vou contar essa história aqui, já dar um pulo um pouco, porque isso é um termômetro. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Bem, mas aí eu tenho um papel aqui, então, construir um caminho. Nada vai vir de graça, porque a universidade é branca. A Universidade Branca na Bahia, a Universidade Branca
em Brasília, a Universidade Branca em São Paulo, a Universidade Branca em São Luís do Maranhão. É um modelo de universidade que nós temos. A UNB implementou a política de cotas. E essa política de cotas, ela traz uma atenção para a universidade, que é o quê? Dar visibilidade e dar permissão oficial, entrar pela porta da frente, a quem? A uma comunidade que não tinha espaço. Eu era uma gota, como outros eram uma gota. Outras eram uma gota. Não podemos virar de migalhas. Nós não merecemos migalhas. É para todos. E aí, a paisagem da universidade, você, a sua geração, a geração dessa turma que está aqui, nesse estúdio, nos assistindo, todas viram isso, a paisagem da universidade mudar. Então, essa geografia que foi questionada há 30 e tantos anos atrás, que o Projeto Geógrafo está fazendo 35 anos esse ano. Parabéns. Então, ele surgiu dessa inquietação do geógrafo ainda lá, estudante, formando, correndo para um lugar, para outro, para poder sobreviver do que eu gostava de fazer. Eu, meus irmãos, a casa, tudo, as contas, tudo certinho, tudo bonito. O questionamento é a geografia que se ensina, a geografia real. Não bate. Como vai ensinar algo que eu não me vejo? Como eu também vou trabalhar com algo que eu não me sinto, que tem um pertencimento? O que é o território? Tem que ter pertencimento, pô. Trabalhando na Conder, que trabalha com a região metropolitana de Salvador, estagiário lá. A Salvador de Bahia foi a primeira cidade brasileira que comprou fotografias aéreas, coloridas, projeto do Banco Mundial. Chegaram lá para trabalhar. Olhando, aí eu olhava a Liberdade. Como é a Liberdade? É uma via principal, cheia de vias laterais, uma estrutura de urbanização particular que só tem em algumas partes dessa cidade, que é o quê? Uma estrutura de urbanização africana. Ela não é a Carta de Atenas, ela não é o quarteirão formal, clássico do urbanismo modernista. E aí é que entra a geografia para dizer tudo tem solução, a de lá e a de cá. Nenhuma é melhor que outra. O morro, a favela é uma solução para a cidade. Uma escada drenante, e Salvador teve soluções nesse sentido. A prefeitura fez coisas nesse sentido. Sou da época aqui que via as escadas drenantes, que era um lugar que não tinha acesso. Isso é o quê? Um respeito pelaquele território, pelaquela inclinação, pela acessibilidade, o direito de ir e vir daquela comunidade. O urbanismo melhorou, o urbanismo evoluiu. E Salvador foi uma das cidades pioneiras nisso. Então, essa conversa toda é para dizer que a geografia real precisa ser melhor respeitada. Basicamente é isso. Ela precisa ser vista na totalidade. Então, todos os cursos da universidade têm que ter todas as matrizes étnicas que construíram essa nação. Então, a paisagem da universidade hoje é uma paisagem mais realista, que não é a de alguns anos atrás, quando eu entrei. Mas tudo bem, eu sou de um processo. E meu avô, e meu bisavô, e sua avó, e sua bisavó, passaram por soluções, tiveram que ser criativos para sobreviver com situações que a gente talvez não imagine, para criar esse caminho que nós estamos agora aqui vendo. Então, essa geografia que o Projeto Geógrafo começou, já tem várias antenas, tem um monte de tese, tem um monte de dissertação, tem um monte de monografia, tem um monte de gente trabalhando. A geografia afro-brasileira já é um fato. O professor Rafael é só uma referência. Foi quem ajudou a começar. Mas o mestre Milton Santos já tocou nisso também. No seu tempo, como ele pôde, com as estratégias que ele pôde. Por que ele não ficou na Bahia, um mestre daquela magnitude? A Bahia tem que se perguntar. Precisou ir embora para ter oportunidade. Escrever de longe sobre aqui. Tá certo, tá tudo certo. Ele fez o que pôde, mas a Bahia precisa refletir. Quantos Milton Santos não tem aí, lá no Calabar? Quantos Milton Santos não estão em São Caetano, esperando uma oportunidade para estudar, uma oportunidade para fazer? Quantas Maria Filipa não existem aí querendo uma oportunidade
para fazer sua guerra. Esse é o ponto. Está tudo vivo. O sistema precisa entender que os tempos são outros. A governança brasileira precisa entender que o Brasil africano deve ter um lugar, um assento mais respeitoso no processo de governança. Não é um cargo só, não é uma lei só, não é um decreto só. Até porque decreto é temporário. Lei é política de Estado. Por exemplo, o IBGE é a política de Estado. Quantas décadas tem esse modelo de censo? 152 anos. Isso é política de Estado. Viramos a nação mais parda do Brasil. Por quê? Política de Estado. Qual é a política de Estado para o Brasil africano? Precisa ser desenhado com melhor configuração. Merecemos isso, precisamos disso. Não é só um ministério, volto a dizer, é mais que isso. É as diretrizes de uma nação. Daqui a 15 anos, como vão querer estar olhando para o Brasil? Daqui a 10 anos, o que é que já vai estar implementado? E daqui a 5 anos, o que é um fato? O que vai ser um fato? Essa é a premissa. Eu acho que esses são desafios, né, da geografia afro-brasileira. Professor, o senhor falou um pouco aí sobre essa construção da cidade de Salvador e trouxe o bairro da Liberdade. E eu sempre me perguntei, quando eu saio de Salvador, né, por que as outras cidades são tão... Esse quarteirão todo bonitinho, todo certinho, numeradinho. E Salvador não é assim. O que acontece? Por que Salvador é diferente, assim, nesse lugar, né? Nesse projeto de urbanização? O que é que tem de diferente na cidade, assim? Eu acredito que a própria construção quando começou a se tornar uma cidade, porque Salvador era cortada por água, né? Atravessada por água. Vales, fazendas, o senhor pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas isso era o senhor trouxe isso em minha memória na hora, assim, deu um estalo em relação a como era esse processo, como foi esse processo de construção de Salvador, diferente de outras cidades, de outros lugares, e isso varia também de bairro para bairro, né? A gente vê que os bairros periféricos têm essa, que eu estou chamando aqui de periféricos, mas assim, tem essa característica, e os bairros ditos como bairros nobres, eles já são estruturados, ou pelo menos tentam ser mais estruturados nesse formato, o que também traz um outro processo dinâmico, eu acredito, né, para aquela sociedade que ali vive. E aí a minha questão aqui foi só um comentário mesmo em cima do que o senhor trouxe, mas onde estamos na geografia brasileira? Onde estão as pessoas pretas na geografia brasileira? Onde essas pessoas estão representadas, assim? E eu trago essa pergunta muito no olhar de amplitude mesmo, porque quando a gente fala de pessoas pretas, geralmente a leitura que se tem é que elas estão lá, à margem, à parte, né? Fora do asfalto, distantes. E ouvindo o senhor, eu tenho um outro olhar, a partir das minhas vivências também, porque eu, enquanto uma mulher de axé, percebo que a gente está em tudo, que a gente está em todos os lugares e as nossas práticas também estão em todos os lugares. E aí eu queria entender, assim, no Brasil, onde é que estão as pessoas pretas na geografia brasileira? Bem, a geografia brasileira, ela tem um mestre, né? Um patrono, o mestre Milton. Ele é um negão, ele é um afro-brasileiro da Chapada Diamantina da Bahia, alfabetizado em casa, com pais professores, cedo teve aula de francês. Então ele já é uma história particular da família preta baiana do interior da capital e que busca dar tudo, investir tudo porque sabe que tem a possibilidade. Eu vejo o mestre Milton, um guerreiro, eu olho para ele, eu sempre penso que ele é um baobá. Ele me vem a cor de um baobá, forte, esperto, profundo, tanto que os ensinamentos dele estão tudo vivo. Ontem eu estava em uma reunião
no CEAL, no Pós-Afro, e botamos um livro dele na bibliografia da seleção da Pós. É só geografia? Não. É aberto. Um curso interdisciplinar. A geografia tem que estar presente, porque o território é uma instância presente em todas as áreas do conhecimento. A medicina precisa. A geografia da saúde é fundamental. Se eu olhar a geografia da saúde, eu vou ver, por exemplo, a discriminação socioespacial no processo de cura, no processo de registro. Quais foram a população mais prejudicada na educação durante o período da Covid? Os pretos e os pardos. Isso é geográfico? Aí eu digo um lugar também onde está a população brasileira na geografia brasileira, nesse lugar ainda da invisibilidade. Por isso eu retomo. O lugar de assento da geografia brasileira, na governança brasileira, precisa de um lugar mais de destaque. Precisa de um lugar mais claro. E a sinalização da governança do futuro próximo e do presente também precisa de um desenho mais duradouro. Política de governo, elas são pontuais. A gente precisa que as políticas públicas... Sim. Políticas reparatórias, públicas e privadas. Porque tem uma economia da escravidão que precisamos tocar nesse ponto. Quais os estados brasileiros, as unidades federais, que mais enriqueceram com a escravidão? Precisa tocar nesse ponto. É uma nação rica. É justo. Cadê Xangô? Trazer ele, é a hora dele. Um pouco mais de justiça nesse processo de 5 séculos. Essa é a hora, é diálogo. Sentar na mesa e conversar. Tem culpamento para ninguém. É diálogo. Os estados mais ricos com a escravidão merecem a educação, dá um suporte melhor, dá um suporte ao 20 de novembro. A nação precisa parar para refletir essa geografia do 20 de novembro, da escravidão. Refletir a nação mais escravocrata da América. O que aprendemos com isso? Tem algo a aprender, não tem que esconder mais nada. Então eu diria para você que o lugar, o censo está aí. Por que esse censo não foi feito na época certa? Porque a manipulação da informação é uma estratégia antiga dos segmentos que querem manter o sistema com seus privilégios. A informação é uma base para a governança trabalhar. Então, esse lugar inferior vai aparecer de novo no censo. Mas há um paradoxo com isso. Você falou algo que é muito interessante. Nós estamos em todos os lugares. Às vezes não muitos, às vezes até poucas, mas estamos em todos os lugares. E o incômodo é o desafio diário. Esse incômodo se expressa em ações pequenas, às vezes não tão pequenas, de um racismo explícito, de aquele olhar que sabemos indagador. O que é que você está fazendo aqui? E aí eu comigo, esse lugar aqui é meu. Eu estou aqui por merecimento. Eu estou aqui por pertencimento. Eu estou aqui porque tenho algo a dizer. E vamos embora. A perspectiva é que a governança brasileira assuma melhor as pesquisas afro-brasileiras que estão acontecendo, não só na geografia, mas em várias outras áreas, com uma postura decente de reconhecimento aos séculos de escravidão. O Brasil, a nação não reconheceu ainda. Está na hora. Sim, a gente continua reverenciando monumentos, tendo placas, nomes de rua. Enfim, o Brasil tem uma memória escravocrata muito viva ainda, né? Esse processo de reverenciar essa memória, ele é muito presente. É sempre muito, muito rico quando a gente dialoga com todos os convidados e convidadas, mas eu acho que tem um sabor especial quando a gente dialoga com professores e professoras. Minha mãe é professora de história, eu sempre menciono isso, e a troca com educadores, ela tem um sabor diferente, assim, sabe? A gente realmente cria esse saudosismo dos tempos da escola e cria esperança também, no sentido de esperançar mesmo,
tempos melhores, né? Políticas públicas melhores para a educação, políticas públicas melhores em todas as áreas, para a cultura, enfim, em todos os aspectos, para que o nosso povo, de fato, volte a ter aquilo que a gente nunca deveria ter deixado de ter, sabe? O acesso à informação, ao conhecimento, educação de qualidade, vida, qualidade de vida, viver e não sobreviver. E eu quero finalizar a participação do senhor, mais uma vez, agradecendo. E é isso.